Olá, amigos do LAC Concursos. Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês. Geografia do Mato Grosso, Geografia Regional 2017. Então, vamos lá. Agora nós estamos gravando a parte de quadro físico, né? Então, depois que a gente gravou relevo, agora vamos para clima, tá joia? Então, vamos lá que a gente vai aprofundar isso aqui para todo mundo sair tranquilo dessa aula, tinindo nesse assunto aqui. Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente faz é uma diferenciação aqui. Eu gosto de fazer isso justamente para você não ter nenhum tipo de, confusão, dúvida quanto à questão conceitual, tá? Então, é mais ou menos assim. Imagine que eu, de repente, pedi para você, qualquer um meu concursando, concursanda, eu pedi para você, escuta, por favor, dá um pulo lá fora para mim, vê como é que está o tempo ou o clima. O que você responde? E aí? Não, eu vou poder dar um pulinho lá fora, abrir a janela lá, ver como que está tempo ou clima. É claro que você respondeu tranquilo. Pô, Marcelo, deixa de ser mané, pô. Se você pediu para eu dar uma olhadinha lá fora, eu vou responder para você que eu vou ver como é que está o tempo. Claro. Pessoal, vamos pegar as coisas do cotidiano, a gente não pode esquecer. Dá uma olhada em tudo quanto é jornal que você quiser. Jornal da Record, Jornal da Band, Jornal Nacional, o Escambau A4. Fala para mim, quando que alguém já te deu a previsão do clima? Alguém já te deu a previsão do clima? Não. Todo mundo te dá a previsão do tempo. Por quê? Porque tempo é uma coisa momentânea. É um fenômeno meteorológico que ocorre em um determinado instante. É o comportamento momentâneo da atmosfera. Por isso que muitas vezes você está na rua, de repente você para, você dá uma olhada, você fala, o tempo vai virar. Exato, o tempo vai mudar. De repente, em meia hora, 15 minutos, começa a chover. É assim, certo? Então, tempo é uma coisa de momento, de instante. É o comportamento momentâneo da atmosfera. É como ela se comporta naquele momento que você a observa. Agora, o clima não. O clima não. Ah, Marcelo, então você está me dizendo que o tempo muda, o clima não muda. Muda. Porque, veja bem, se a gente já teve filme, desenho animado, chamado A Era do Gelo, e hoje não é mais, então o clima na Terra mudou. O clima mudou. Só que é o seguinte, moçada, é muito difícil o clima mudar de um ano para o outro. Não é assim. A não ser que você tenha algum evento externo cataclísmico. Por exemplo, lembra aquela história que caiu um meteoro na Terra que ajudou a extinguir os dinossauros lá no litoral do Golfo do México? Aquilo ali é uma coisa que pode fazer com que o clima mude abruptamente. É um fenômeno externo. Você entendeu? Agora, aqui, para você afirmar que o clima está mudando, pessoal, você precisa de medições de dados de, no mínimo, 50, 100 anos, para você poder falar, está ficando mais quente, está ficando mais frio, está chovendo mais, está chovendo menos. Por exemplo, esse negócio de aquecimento global que a turma fala aí, agravamento do efeito estufa, certo? Pessoal, as medições são feitas desde 1880. E não tem como, pessoal. Veja bem, no ano retrasado, 2015, nós tivemos o ano mais quente de toda a história. Eu não sei se 2016 vai repetir, mas se você pegar 98, 2010, 2013, 2015, se você pegar os 5 anos mais quentes de todos os tempos, nos últimos 200 anos, eles aconteceram nos últimos 20 anos. Os 5 anos mais quentes. Você entendeu? Por aí. Então, é por isso que o pessoal vai falando, olha, de repente, o aquecimento global, a temperatura da Terra aumentar, de repente, era um fenômeno que poderia acontecer naturalmente. O problema é que parece que a ação do ser humano está acelerando o processo. Entendeu? Nós estamos acelerando o processo. É aí que vem a preocupação. Certo? Mas o clima pode mudar.
mas não de uma hora para outra. E aí vocês me perdoem, eu tenho que pegar o meu referencial, certo? Que vocês já assistiram as minhas aulas, espero que tenham assistido as 2 primeiras. Desculpa, até eu fico ajeitando aqui, porque tem um troço aqui no microfone que é chato. Então, eu espero que vocês tenham assistido as primeiras, e eu já deixei bem claro que eu sou cuiabano, né? Então é assim, vou fazer 50 anos agora. Pessoal, eu nunca vi, em toda a minha vida, eu nunca vi, no mês de janeiro, fevereiro, o rio Cuiabá seco. Eu nunca vi. Eu nunca vi, em julho, agosto, no mês de julho e agosto, o rio Cuiabá até na tampa de cheio. Eu nunca vi. Todo ano é a mesma coisa. Certo? Janeiro, fevereiro, até no beiço de cheio. Certo? Julho, agosto, até no toco de seco. É isso. Certo? É claro que você vai falar para mim, Marcelo, mas tal ano choveu mais, tal ano choveu menos, tal ano... Aí, vamos pegar um exemplo. Rapidinho. Todo mundo que está assistindo essa aula, que de repente mora aqui, tá? Desculpa o pessoal que é de fora, mas na boa. Todo mundo, eu acho que tem a clara sensação que ano passado, 2016, fez mais frio que em 2015. A gente teve mais dia de frio. Por incrível que pareça, 2016, teve uma época lá, não sei quando, se foi junho, julho, que foi uma semana, 7 dias seguidos de frio. E 2015 não teve nada. Então aí tem aquele negócio de fenômenos extraterritoriais em relação ao Brasil. É o Ninho, Laninha, que influenciam. Agora o problema é que a coisa acontece sempre na mesma época. Frio é junho, julho, agosto. Pronto. Certo? Seca, junho, julho, agosto. Chuva, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Todo ano é assim. Às vezes mais, às vezes menos. Então, o clima é o conjunto de características meteorológicas de uma região. É o comportamento atmosférico ao longo do ano em um determinado ponto da superfície terrestre. É como a atmosfera se comporta ao longo daquele ano. É o conjunto das interações entre a atmosfera e superfície, porque elas interagem. Existe essa interação. Ô Marcelo, peraí, você está me dizendo assim na boa, é claro que você não está pedindo para decorar, mas tudo isso aqui é definição de clima. Sim! Definição de clima você tem várias, entendeu? Eu coloquei algumas das mais usadas, tá? Beleza? Então, tempo é uma coisa, clima é outra, certo? Tudo bem? Agora vamos lá. Uma vez posto isso, agora a gente também tem que diferenciar fatores climáticos de elementos climáticos. Marcelo, como que é isso? Vamos lá. Pessoal, o que é um fator? Gente, põe na cabeça o seguinte, fator é tudo aquilo que influencia. É tudo aquilo que influencia. Certo? Beleza? Pessoal, não fica achando que é gozação, tá? Não quero mexer com os brios de ninguém, futebol é complicado. Mas ontem à noite eu assisti, eu até já estou me entregando, eu estou gravando essas aulas agora em 2017. Ontem à noite eu assisti a Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma decisão por pênalti para ver quem que passava entre Chapecoense e São Paulo. E a Chapecoense eliminou São Paulo. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? O local onde aconteceu o jogo, a cidade de Capivari, devido a toda aquela tragédia que infelizmente aconteceu com o time da Chapecoense, o time titular, a queda do avião, a quantidade de pessoas mortas, jornalistas, jogadores, comissão técnica, etc. É claro que ontem existia uma atmosfera, certo, que estava todo mundo torcendo para a Chapecoense, claro, menos a torcida do São Paulo, óbvio, certo? Então, eu acho que nesse momento, o fator emocional jogou a favor da Chapecoense. De repente, pode ter deixado os meninos de São Paulo um pouco mais nervosos, tal e coisa, você entendeu? E eles perderam nos pênaltis. Então, um fator é tudo aquilo que influencia. É como alguém fala assim, não, o time vai jogar em casa porque o fator campo é um fator. Influencia. Claro que influencia. Certo? No resultado do jogo. Você está jogando em casa, você está jogando fora. Torcida a favor, torcida contra. Choveu muito, campo pesado, o campo não está pesado. Tudo isso influencia. Então, fator é tudo aquilo que influencia. E o que é um fator climático? É tudo aquilo que influencia no clima.
E nesse caso, eu selecionei, pessoal, por favor, não é que são só 3. Eu selecionei os 3 fatores que eu considero determinantes, que mais influenciam no clima em Mato Grosso. 3. Primeiro deles, a latitude. Marcelo, faz tempo que eu deixei o ensino médio, eu já terminei a faculdade também, eu tenho dificuldade para lembrar, de repente. O que é latitude? Pessoal, latitude é a distância em graus de um ponto na superfície terrestre em relação ao Equador, que é o 0 grau. Aquele que a gente estudou lá na aula de características gerais, que passa bem no centro da Terra. Certo? Então, qual é a lógica? Lembra que nós estudamos que Mato Grosso é um território 100% localizado na zona intertropical do planeta? Exatamente. Então, você tem que pensar assim, olha só. Vamos lá. Aqui está o Equador, 0 grau. Onde que está o Trópico de Capricórnio? Está bem aqui, ó, 23 graus, 27 minutos ao sul. Certo? O ponto extremo norte de Mato Grosso está onde? Ponto extremo norte é 7 graus e 20, o sul 18 e 10. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que bem aqui, 7 graus 20 minutos sul, bem aqui, 18 graus 10 minutos sul. Beleza? Tudo bem? Então Mato Grosso está bem aqui, ó. Está entre esses 2 paralelos. É o nome dessa linha imaginária aqui. Entre esses 2 paralelos. Então, nós estamos totalmente na zona intertropical do planeta. Então, como vocês se lembram, é claro que vai ser quente. Não tem outro jeito. Vai ser quente. Certo? Tudo bem? Beleza? Então, esse é um fator que influencia brutalmente no nosso clima. Certo? Tudo bem? Segundo, continentalidade. Desculpa, eu sei que a sequência é essa, mas eu vou deixar para o final. Continentalidade. Marcelo, o que é continentalidade? Meu querido, você é que fala para mim. Lembra que eu falei para você que a disciplina mais importante é a língua portuguesa. Continentalidade lembra o quê? Continente. Então, maritimidade lembra o quê? Mar. Agora eu pergunto, Mato Grosso está na beira do mar? Mato Grosso está no litoral? Não. Então, estados como Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, sofrem influência da maritimidade. Estados como Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, sofrem influência da continentalidade. Nós estamos no centro da América do Sul. Mas isso influencia? Influencia. Porque aí a pergunta é a seguinte, olha só. Pessoal, perdão, aqui em Cuiabá faz 40 graus? Marcelo, tranquilo, claro que faz. E no Rio de Janeiro? Não, Marcelo, também faz. Onde que a sensação de quente é maior, aqui ou lá? Marcelo, é aqui, né? Porque bem ou mal lá, você tem o oceano para trocar calor. A turma fala que aqui a sensação de quente é muito maior aqui. É muito maior. Certo? Beleza? Tudo bem? Agora, e quando faz frio? Onde que a sensação de frio é maior? Aqui ou lá? Ah, Marcelo, é lá. Não. É aqui também. Que isso, Marcelo? Você está maluco? Meu querido, fala para mim. Será que por acaso, alguma vez, aí no seu condomínio, na sua casa, de repente você pulou, fez uma festa, tal, você pulou na piscina de madrugada, ou à noite, a água não estava morna? Estava ou não estava? Não parece que está morninha? Exatamente. Porque o líquido, ele demora mais para absorver calor, mas ele também demora mais para perder. O sólido, não. O sólido, ele absorve calor mais rápido, mas ele também perde calor mais rápido. Então, por incrível que pareça, aqui em Cuiabá, quando está quente, a sensação é de mais quente. E quando é frio, a sensação é de mais frio do que no litoral. O que significa isso? Significa que a nossa variação de temperatura, a nossa amplitude térmica é maior do que no litoral. É maior. A variação de temperatura, a diferença entre a máxima e a mínima. Vocês entenderam? Beleza? Então esse é um fator que também influencia.
E, finalmente, você tem as massas de ar. Ô, Marcelo, e por que você deixou a massa de ar por último? Exatamente pelo que eu escrevi aqui. Porque as massas de ar, moçada, as massas de ar, elas são o fator climático mais dinâmico que tem. O mais dinâmico. Por quê? Porque elas se movimentam. Ah, mas não tem nada a ver. Claro que tem. Eu pergunto, a linha do Equador está chegando perto de Mato Grosso? Não. Mato Grosso está indo para perto da linha do Equador ou mais para longe? Também não. Mato Grosso está indo para perto do mar? Não. O mar está vindo para cá? Também não. Por acaso Mato Grosso está subindo? Não. Mato Grosso está afundando? Também não. Então, coisas como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade não mudam. Não mudam. Sabe por quê? Depende da posição geográfica. São coisas mais estáticas. Agora, massa de ar se movimenta. As massas de ar, elas se movimentam no território, certo? Então, elas representam o fator climático mais dinâmico que nós temos. E, nesse caso, nós temos 3 massas de ar, 3 principais, e eu vou explicar depois, que atuam no território de Mato Grosso, certo? A massa equatorial continental, que é quente e úmida, e vem da Amazônia. A massa tropical continental, que é quente e seca e se forma na região do Chaco, e a massa polar atlântica, que é fria e úmida e vem lá do sul da América do Sul, lá da Patagônia, da Argentina, do ambiente subantártico, por ali. Ela vem dali, certo? Para cá. Beleza? Então, esses 3 fatores, latitude, massas de ar e continentalidade, influenciam muito no clima de Mato Grosso. Beleza? Muito bem? Agora, qual é a diferença do fator climático para o elemento climático? Pessoal, a diferença é a seguinte. Eu falei para vocês que fator é tudo aquilo que influencia. Tudo aquilo que influencia é um fator. E o elemento? O elemento não influencia. O elemento, ele faz parte da coisa. Como assim, Marcelo, faz parte? Pessoal, eu vou falar na boa, tá? Um fator, e eu já li isso, tá? E não é que eu fico repisando, eu falo na boa, entendeu? Já são 25 anos, o que eu vou fazer? Um fator que faz com que eu receba, eu tenho as anotações, vocês avaliam a aula, colocam lá. Um fator, a minha voz é horrível, minha voz é detonada, entendeu? Fonoaudiólogo, etc. Então, graças a Deus eu não tenho nada, mas ela é rouca desse jeito, tá? O que eu vou fazer? Eu fui mal educado para falar, eu abusei dela, ficou assim. Você entendeu? Então, eu entendo as críticas. Tá? É um fator que pode fazer com que você não vá, não vá com a cara da minha aula. Certo? Ah, eu não gosto da aula dele, a voz dele é horrível, sei lá o quê, tá? Muito bem. Agora, a minha voz é um fator, certo? Agora, este microfone, ele é um elemento que eu uso na minha aula. Ele é um elemento. Certo? Ele faz parte da minha aula, ele está aqui. O computador aqui também. O computador é um elemento. Certo? Ele está aqui, a aula está salva, está projetada. Essa televisão aqui é um elemento da aula. Certo? É um elemento, a tela está aqui. Tá? Agora, por exemplo, a iluminação aqui do estúdio é um fator. Ela pode estar de um jeito, pode estar de outro. Certo? E você está enxergando, certo, de uma maneira melhor ou pior. Você pode criticar ou elogiar, certo? Então, o fator influencia, o elemento faz parte. Deixa eu voltar, se eu não me fiz entender. Eu falei da questão do jogo lá do São Paulo. Falei do fator emocional, todo mundo torcendo para Chapecoense, beleza, muito bem. Pessoal, você pode ter 22 jogadores em campo, a bola está lá no meio, os 2 bandeirinhas posicionados. Eu pergunto, sem juiz, tem jogo? Não, Marcelo, não tem. Claro que não, porque o juiz é elemento do jogo. Ele faz parte do jogo, porque sem ele não tem jogo. Aí você vai falar, mentira, Marcelo. O juiz também influencia. E se ele der um pênalti que não foi? Ele está influenciando no resultado. Aí eu vou falar para você como é linda a língua portuguesa. O que influencia no jogo não é o juiz, é a arbitragem. A arbitragem, claro. A arbitragem é o critério
critério que ele adota para dar o que é falta, o que não é isso, aquilo. É o critério dele. É a maneira como ele interpreta. Agora, ele, como juiz, ele é elemento. Ele tem que estar lá. A maneira como ele apita é que influencia. Você entendeu? Então, elemento é tudo aquilo que faz parte do clima. É tudo aquilo que compõe o clima. E outra, pode ser sentido. Ah, quer dizer que nós sentimos os elementos? Claro que sentimos. Eles são sensíveis. Você pode senti-los. Certo? E quais são? Primeiro, temperatura atmosférica. Temperatura atmosférica é um elemento do clima. Fala para mim, qual é o lugar do planeta que não tem temperatura? Qual é? Pode ser acima de zero, abaixo de zero, o que quer que seja. Qual é o lugar do planeta que não tem temperatura? Não existe. É um elemento do clima. Certo? Segundo, umidade atmosférica. Você vai falar para mim, que você não consegue sentir quando o tempo está seco, quando o tempo está úmido? Não é sensível? Claro que é. Às vezes nossa pele fica ressecada, nosso lábio também, sei lá. E aí? Você sente isso. Terceiro, pressão atmosférica. Ah, Marcelo, pressão eu acho que a gente não sente. Meu querido, será que alguma vez, viajando de avião, carro, certo? Vou botar assim, carro teria que ser subindo, descendo uma serra, ou de avião. Será que alguma vez seu ouvido já fez assim, ó? Então, já? Então o que variou? A pressão variou. Você sente isso. A pressão varia. Com todo respeito, é como você pegar e mergulhar fundo naquela piscina que tem lá na UFMT, aquela que tem a plataforma, 12 metros de profundidade. Mergulha lá para você ver se seu ouvido vai doer ou não. Devido à pressão. Varia, é sensível. Se bem que aí você está embaixo d'água. Mas na atmosfera, você também sente a variação de pressão. Claro que sim. Por último, vento. Gente, vento é o ar em movimento. Você vai falar para mim que você não sente o vento? O ar em movimento? Não tem como. Porque é o vento que movimenta as massas de ar. Então, esses aqui são elementos climáticos. Certo? Muito bem. Agora, olha só. Eu coloquei aqui só algumas coisas. Uma vai me interessar mais. Que é o seguinte. Está aqui. Latitude. Aqui, ó. Olha a diferença de Belém do Pará para Porto Alegre. Olha Belém do Pará, onde que está? 1 grau ao sul do Equador. Ou seja, coladinho no Equador. Olha Porto Alegre, 31 graus ao sul do Equador. E qual que é a temperatura média lá em Belém? Arredondando, 26 graus Celsius. E lá em Porto Alegre, 20. 6 graus de diferença. Ou seja, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Influencia, certo? Beleza? Olha aqui a pressão. Eu sei que eu botei aqui São Paulo e Santos. Eu vou pedir para você tocar. Coloca aqui Chapada dos Guimarães, Cuiabá. Certo? E o que você tem aqui? Uma coluna de ar. Uma coluna de ar. Certo? E aí tem que ter aquela coisa bem clara. Pessoal, por favor, aqui, ó. Está aqui o controle remoto do ar-condicionado aqui da sala. Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo ele? É que eu estou pegando nele, certo? Ele tem massa? Claro que tem. Está aqui, ó. Beleza, certo? Sólido, tá? Pessoal, está aqui a água. Está aqui a água. A água que eu tomo aqui, vou tomar um gole. Pronto, beleza? Está aquela aqui, ó. Caindo do copo, beleza? Líquida. Eu estou vendo ela aqui, ó. Ela é insípida, incolor e inodora, mas não é invisível. Eu estou vendo ela aqui. Ela está dentro do copo. Tem uma massa, certo? Agora eu pergunto. O que está entre eu na tela e vocês que é insípido, inodoro, incolor e invisível? O que é? Ah, mas ela é o ar. Olha o ar aqui. Beleza. Aí vem a pergunta. Ar tem massa? Sim ou não? Ah, mas por que você perguntou? Ah, porque aí fica parecendo São Tomé. Você lembra São Tomé no Novo Testamento? Aquele que duvidou que Jesus tinha ressuscitado? O que ele falou mesmo? Só acredito vendo. Comigo é ver para crer. Isso significa que eu estou vendo o controle. Está aqui ele na minha mão. Então ele tem massa. Eu estou vendo a água. Está aqui ela dentro do copo. Então ela tem massa. Agora, eu não estou vendo o ar entre eu e vocês. O ar tem massa ou não tem? Marcelo, claro que tem. Pelo amor de Deus, Marcelo.
Você vai falar para mim que se eu pegar e fizer isso aqui, ó, por exemplo, ó, e prendi a respiração, o ar que está dentro do meu pulmão não tem massa? Claro que tem. Claro que tem. Então para com esse negócio de, eu não vejo, eu não consigo pegar. Então não tem. Claro que tem. O ar tem massa. Agora, pessoal, onde que vocês acham que a quantidade de ar é maior aqui? Em cima de Cuiabá, Santos, ou em cima de Chapada, São Paulo? E todo mundo se lembra de uma coisa. Vamos recuperar isso, pessoal. Física. A força-peso é igual a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Só que todo mundo se lembra que isso aqui é uma constante. Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se isso aqui é uma coisa constante, qual é a única coisa que pode variar? A massa. Então, se eu tenho mais massa, consequentemente eu tenho o quê? Mais peso. Marcelo, peraí. Então você está me dizendo que a pressão atmosférica é maior aqui em Cuiabá do que em Chapada? É maior aqui em Santos do que em São Paulo? Exatamente. Quanto mais alto você vai, a pressão diminui. Ela varia de acordo com a altitude. E é um elemento, certo? A pressão é um elemento. Beleza? Agora aí é que vem uma coisa que eu quero que vocês entendam. Porque a gente vai precisar para estudar as massas de ar. Isso aqui. Agora é isso aqui. Presta bem atenção. Pessoal, olha só. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tranquilinha, tá? Você pensa aí, 10 segundos, que é assim. Pessoal, se eu aquecer, eu esquento, eu aqueço o ar, a pressão atmosférica aumenta ou diminui? A pressão do ar aumenta ou diminui? Tá bom. Meu querido, se você respondeu que aumenta, eu não vou brigar, até parece que eu vou brigar, pô, meu concursando, minha concursanda, que é isso, estamos juntos aqui, não vou. Mas eu tenho que falar uma coisa. Se eu perguntei assim, se eu aqueço o ar, a pressão aumenta ou diminui? Você respondeu aumenta, é porque de repente você pensou na panela de pressão. Sem problema, sem problema. E na panela de pressão você está absolutamente correto. Você pega a panela de pressão, coloca no fogo. Depois de um certo tempo, o que a válvula começa a fazer? Então, a temperatura aumentou, a pressão aumentou. Se a válvula estiver entupida, o que vai acontecer? Marcelo, acidente doméstico, a panela vai explodir. Ela vai explodir. Então, se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Certo? Muito bem. Só que agora, se você está no seu quarto, alguma coisa assim, e você de repente tem uma janela próxima, vá até a janela, abra e olhe lá fora. Meu querido, por acaso, a atmosfera tem tampa? Não, Marcelo, a atmosfera não tem tampa, é um meio aberto. Então nós temos uma diferença. A panela de pressão é um recipiente hermeticamente fechado. Ali dentro, se você aumentar a temperatura, a pressão aumenta. Porque os gases, certo, vão estar em movimentação, o ar vai estar em movimentação, não tem para onde sair. A pressão vai aumentar. Agora, a atmosfera não, gente. A atmosfera é um meio aberto. Então, eu tenho que pensar assim. Quando eu aqueço o ar, a tendência é o ar fazer o quê? É ele expandir ou contrair? Não, Marcelo. Se você aquece o ar, ele dilata, ele expande. Beleza. E se o ar expande, as moléculas se aproximam ou se afastam? Mas, Marcelo, se ele expande, elas se afastam. Então, se elas se afastam, a pressão entre elas aumenta ou diminui? Marcelo, diminui, é verdade. Por isso que é muito comum no quartel, de repente você pega a tropa, bota numa ordem unida, 11 horas da manhã, larga lá no sol, daqui a pouco cai um soldado e desmaia. A pressão dele subiu ou caiu? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. A pressão dele abaixou. E ele, porque o vaso sanguíneo dilatou para a mesma quantidade de sangue, certo? Você perde pressão, fica desoxigenado, pum, você desmaia. Certo? Então, por incrível que pareça, na atmosfera, temperatura alta
significa pressão o quê? Baixa. Temperatura baixa significa alta pressão, porque o ar está mais contraído, as moléculas se aproximam. E aí, você tem que entender uma lei da circulação atmosférica, que é o que vai ajudar você a entender o que acontece aqui em Mato Grosso. Que é batata, é a primeira, e é a lei geral dos ventos. Moçada, o vento, essa palavra é difícil, mas você tem que usar. O vento sempre, ele sempre circula de uma zona de alta pressão anticiclonal para uma zona de baixa pressão ciclonal. Sempre. Não tem como. Ele sempre faz isso. Beleza? Tudo bem? Agora, se você entendeu isso, que na atmosfera, temperatura alta é baixa pressão. Temperatura baixa é alta pressão. E o vento sempre circula de alta para baixa pressão. Então, todo mundo aqui está preparado para entender isso aqui. Pessoal, aqui estão as principais massas de ar que atuam no clima do Brasil, certo? A massa equatorial continental, que é quente e úmida, se origina na Amazônia. A massa equatorial atlântica, que é quente e úmida no litoral norte e nordeste. A massa tropical atlântica, principalmente no litoral leste do Brasil, oriental. A massa tropical continental, quente e seca, se origina na região do Chaco. E a massa polar atlântica, lá embaixo, lá na Patagônia, certo? Lá no ambiente subantártico, sul da América do Sul, fria e úmida. São essas 5. Agora, quais foram aquelas que eu falei que mais atuam aqui em Mato Grosso mesmo? Mato Grosso. Equatorial continental, tropical continental e polar atlântica. Essas 3. Certo? Pessoal, uma massa de ar, quanto à temperatura, ela pode ser quente ou fria. Quanto à umidade, ou ela é úmida ou ela é seca. Quanto à zona do planeta onde ela se forma, ou ela é equatorial, ou tropical, ou polar. Algumas bibliografias trazem massas temperadas, mas eu, pessoalmente, não acho que a zona temperada tenha características homogêneas ao longo do tempo para formar uma massa só, com característica bem definida. Mas tudo bem, mas nós trabalhamos com essas. Equatoriais, tropicais e polares. Agora eu tenho que explicar para vocês o que acontece aqui no Brasil, que ajuda você a entender por que o clima de Mato Grosso é como é. Então presta bem atenção aqui, meu caro, meu querido concursando, presta bem atenção nisso aqui. Vamos lá. Aqui está uma situação muito clara do que acontece no inverno. Então, por favor, leve a sua cabeça lá para junho, julho, agosto. Pensa nessa época do ano. Tá bom? Beleza? Muito bem. Pessoal, como vocês estudaram na primeira aula comigo de características gerais, uma das consequências que a gente tem de boa parte do território do Brasil está no hemisfério sul, é que as estações do ano são invertidas. Então, por incrível que pareça, enquanto todo mundo aqui está no inverno, Roraima e Amapá estão no verão. Estão no verão. Porque é invertido. A Venezuela está no verão, a Colômbia está no verão, as Guianas estão no verão. Estão no verão, porque elas estão acima da linha do Equador. Certo? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, pessoal, como nós aqui estamos no inverno, certo? E o hemisfério norte está no verão. O que significa isso? Significa que aqui está mais quente do que aqui. Está mais quente. E se aqui está mais quente do que aqui, significa que a pressão é menor. E como que eu falei para vocês que o vento circula? Ah, Marcelo, você falou que o vento circula de uma zona de alta pressão para baixa pressão. Então isso significa que se aqui em cima está mais quente e a pressão é menor,
o que, que a massa da Amazônia faz? Ela vai para lá. Ah, e vai provocar chuva lá, porque ela é quente e úmida. Exatamente. Ela vai provocar chuva lá. Ela é quente e úmida. Certo? Vai provocar chuva. Tranquilo. Certo? Beleza? É isso. Vai provocar chuva para lá. Ela não vai descer. Tá? Porque aqui está frio, a pressão é maior. Então ela vai para lá. Tá bom? Aí o que, que vai acontecer? Simples. Não é inverno aqui. Então a Argentina está fria, o Uruguai está frio, está tudo frio aqui. Significa que essa massa de ar está com mais pressão. E com mais pressão, o que, que ela faz? Ela sobe para o Brasil. E quando ela vem para o Brasil, ela entra no Brasil por 3 caminhos diferentes. Quais são? Um caminho que ela entra é pelo litoral. Ela entra por aqui, certo? Muito bem. Moçada, só que ela entra pelo litoral e a massa tropical atlântica está entrando aqui. Então, o que, que você vai ter? Você vai ter o choque de uma massa fria e úmida com uma massa quente e úmida. Sabe o que, que isso significa? Chuva. Será que você entendeu por que, que junho, julho, agosto é baixa estação no litoral brasileiro? Por que, que os pacotes turísticos caem de preço? Alguém quer ir para a praia com chuva? Então, por incrível que pareça, enquanto a gente está no período mais seco do ano aqui, é o período que mais chove no litoral. É o período que mais chove, com a entrada da massa de ar frio. Por isso que é baixa estação nessa época do ano. Certo? Agora, segundo caminho dela, ela entra aqui pelo Pampa, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul. Aqui é onde o pau quebra. Quando eu falo onde o pau quebra, o que, que significa isso? Ah, Marcelo, é a região mais fria do Brasil, é onde mais frio faz. Certo? Gramado, Canela, São Joaquim, Urubici, é onde pode cair neve, é onde tem geada. Então, na hora que a massa de ar frio entra por aqui, ela provoca uma queda de temperatura violenta. Certo? Muito bem. Aí tem o terceiro caminho dela. Pampa, Chaco, Pantanal chega aqui e vai para a Amazônia. Ah, Marcelo, é aquela massa de ar frio que entra por aqui, que vem para Mato Grosso. Exatamente. E que provoca um fenômeno muito conhecido chamado friagem. Que é como a gente fala, certo? Friagem. Aqui na Amazônia. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.